noite a todos que nos acompanham pelas redes do canal VV8 e pela página Política Metrópole. O Comentando Política dessa noite conta com o apoio da Loja Vânia Gonçalves, Pizzaria Luchiari, Spoleto Shopping Bandeiras e da Costa Empreendimentos. E na noite de hoje nós recebemos o Paulo Gaspar, que é arquiteto e vereador da cidade de Campinas. Vereador, é um prazer receber o senhor aqui nessa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A honra é minha, Rebeca. Vamos lá, falar de política. Bom, o senhor é um vereador eleito pelo Partido Novo, um partido bem recente no cenário da política brasileira. Eu gostaria de começar esse nosso primeiro bloco comentando sobre o Novo. O Partido Novo também é uma surpresa ali na cidade de Campinas, não só como no cenário político brasileiro. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco aí sobre o partido que está inserido e por que o senhor escolheu ser desse partido para lançar a sua candidatura à vereança. Tá, eu escolhi o Novo porque o meu interesse surgiu mais ou menos na época que o partido surgiu, que foi em 2015. Tiveram os movimentos de rua para tirar o PT, aquelas manifestações que ocorreram no Brasil inteiro, e eu me filiei nessa época no Movimento Brasil Livre, no MBL, onde eu militei até 2019. Nesses 4 anos eu conheci as pessoas que faziam parte do Partido Novo e a gente estava sempre junto nas manifestações. Eu organizei todas as manifestações aqui em Campinas e aí eu fui percebendo que as pautas eram as mesmas. A gente defendia a liberdade econômica, a liberdade do indivíduo, Estado mínimo, enxugamento da máquina pública, transparência, combate à corrupção. Eu fui vendo que era tudo igual. A diferença é que o Partido Novo é um partido e eu estava num movimento que era mais de ativismo, né? Mas naquela época eu não tinha ainda, 2015, uma pretensão de ser nada, de ser político. E eu sou um arquiteto. Agora, no final de 2019, quando vieram me convidar do Partido Novo para fazer parte, para me candidatar, eu resolvi entrar para ajudar o partido e aí eu me desfiliei do movimento e comecei a militar dentro do Partido Novo. Perfeito, vereador. Como o senhor citou, o senhor foi parte aí do Movimento Brasil Livre, MBL, ali em Campinas. Teve ali durante um bom tempo, 4 anos junto com o movimento, e depois se desfiliou do Movimento Brasil Livre. Em Campinas, alguns membros do MBL comentam sobre a saída do senhor do MBL, e alguns comentários acontecem que o senhor saiu do MBL de uma forma injusta, para ir para o Novo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor tem noção assim, desses comentários que acontecem em Campinas? Não tenho conhecimento dos comentários, mas basicamente as estratégias, apesar das ideias serem as mesmas, a gente defender as mesmas pautas, a estratégia de um partido é totalmente diferente do movimento. E existe uma incoerência no fato de eu estar dentro de um movimento como o MBL e entrar em qualquer outro partido que não seja o Novo, porque o Novo é o único que não usa fundo partidário nem fundo eleitoral, ou seja, nós somos contra o uso do dinheiro público para financiar campanhas e a gente sabe que essa indústria de dinheiro e de poder é que movimenta todos os partidos, eles vivem em função desse dinheiro, E o Novo não usa essa estrutura. Então, ao não estar no Novo e entrar em qualquer outro partido, eu vou estar fazendo uma contradição com aquilo que eu prego, porque se eu sou a favor de mudar o sistema e eu estou entrando num partido eu vou fortalecer o partido, eu vou ser um mandatário desse partido, e esse partido, a gente sabe que o partido precisa dos mandatários para ter cargos, para ter influência política e tudo mais, Então, não existiria coerência em eu estar em qualquer outro partido que o Novo, porque o Novo é o único que não usa o dinheiro público nem para o mandato e nem para a gestão partidária. Perfeito. Vereador, acho que é de um conhecimento das pessoas que acompanham a política que o Novo se posiciona como um partido liberal, um partido de direita. E como funciona isso para o senhor na cidade de Campinas, sendo vereador? As ideias do liberalismo, seguindo essa ideologia. Como o senhor faz funcionar ali dentro da Câmara as ideologias do seu partido? Aqui na Câmara de Campinas, eu considero que existem 2 partidos ideológicos, o PSOL de esquerda e o Novo. Então, quando você tem uma pauta ideológica,
você sempre vai ter o Novo e o PSOL, por exemplo, se posicionando um contradição ao outro, mas você sempre vai saber como vai ser o meu voto e o voto lá da Mariana Conte, por exemplo, porque a gente é super previsível a nossa posição ideológica, né? E a gente não vê essa ideologia em nenhum outro partido, né? Mas, ao estar numa casa de leis, você, ao conhecer todos os outros 32 vereadores, você os trata como pessoas. E você respeita a posição e o pensamento de cada um. Então, eu posso discordar de todos os outros 32, mas vou tratar com o mesmo respeito que merece qualquer parlamentar dentro da casa. E nós vamos discutir ideias, né? Nós vamos discordar na tribuna e não vamos levar para o lado pessoal. Então, nesse ponto, a gente convive super bem com todos os vereadores. Perfeito. Mas, quando a gente fala da ideologia do liberalismo e também da forma como o Novo prega essa ideologia e lida com ela, a gente fala ali de algumas questões que são exigidas, né, por parte dos eleitos do partido. Como o senhor trabalha nesse sentido? Quais projetos o senhor tem apoiado? Quais projetos o senhor já apresentou ali na Câmara? Bom, são muitos projetos, né? Todos vêm na linha da transparência e do combate à corrupção e do combate aos privilégios, né? Então, nós temos, por exemplo, como bandeira número 1 do mandato a economia de gabinete. Então, a gente dispensou o uso do carro oficial, nós não temos reembolso de combustível, nós temos assessores a menos no gabinete, e desde material gráfico, cópias xerográficas, máquina de café, água, tudo, a gente abriu mão de tudo isso. Então, a gente vai ter uma economia de 1 milhão nos 4 anos de mandato, R$1 milhão só com essas despesas. Então, assim, é uma marca do nosso gabinete, mas também que é feito por todos os mandatários do partido, no sentido de enxugar a máquina pública. Então, como a gente quer que o Estado seja enxuto e que ele se foque em saúde, educação e segurança e abra mão de outras, proprietários de empresas estatais, por exemplo, a gente dá exemplo no nosso gabinete, enxugando as nossas próprias contas para poder exigir isso, seja do prefeito, seja de qualquer outro governante, né? Então, nossos projetos são focados nisso. Economia para enxugamento de máquina. Em relação a privilégios, a gente, por exemplo, já propôs de cortar o carro oficial de todos os vereadores, já propôs de o vereador pagar as honrarias do próprio bolso, coisas nesse sentido, né? E no sentido da transparência também, a gente está sempre fazendo requerimentos para as autarquias, para as empresas municipais, pedindo prestação de contas, pedindo para saber quem trabalha onde, quanto recebe. Então, no sentido da fiscalização, né? Fora esses projetos todos que a gente faz no Legislativo, a gente também tem projetos trabalhados com o governo municipal, no sentido de formatar os projetos antes deles virem para a Câmara, e a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Vereador, um dos princípios que o senhor citou foi o combate à corrupção. E no momento que a gente vive no Brasil, nós temos uma eleição polarizada, né, entre uma pessoa que foi acusada e é acusada de corrupção aqui no nosso país, e nós temos o outro lado também, que é o lado do Bolsonaro, que tem tido também algumas questões aí com corrupção, rachadinha, que por várias vezes aparecem na mídia. E a gente também tem um discurso por parte de algumas pessoas e alguns movimentos, alguns partidos, onde diz que o momento econômico que nós vivemos no nosso país não é momento para priorizar combate à corrupção. O que o senhor acha dessa afirmação? Bom, combate à corrupção é a nossa cláusula pétrea dentro do partido e urgente para ontem, desde sempre, né? Então, jamais vamos abrir mão do combate à corrupção. Nós estamos vendo esse teatro de horrores, né, em Brasília, onde destruíram com a Lava Jato, né, aparelharam a Polícia Federal, acabaram, deram um abafa geral, né? Até assim, o Lula só conseguiu sair depois que o presidente Bolsonaro entrou, mandou o juiz Sérgio Moro embora e fez tudo o que fez. E aí esse acordo geral para soltar Lula, para livrar Aécio de processos e Gedel e Cunha e tudo mais, ou seja, todo mundo foi beneficiado, desde a ala da extrema esquerda até a ala da extrema direita e, lógico, todo o centrão
todo mundo que estava envolvido em corrupção se beneficiou dessas medidas desse abafa geral, que foi algo parecido com o que aconteceu na Itália, lá no Mãos Limpa, né? Que aconteceu a mesma coisa. Então, todos esses anos que nós fomos para as ruas, pedindo aprovação de prisão em segunda instância, fim de foro privilegiado, todo o combate à corrupção foi por água abaixo com o governo Bolsonaro, e agora a gente vai ter que recomeçar essa luta. Perfeito. O Sérgio Moro, a gente tem a seguinte situação com ele. Ele foi juiz da Lava Jato, foi muito popular e foi ministro do governo Bolsonaro até o momento que precisou sair desse governo. E parece que depois dessas movimentações, a popularidade do Sérgio Moro ela caiu bastante. O senhor acredita que essa queda que o Moro teve, ela se dá em razão aí de uma vitória do Bolsonaro e do Lula sobre ele? Ou você acha que ainda há tempo dele se reerguer? Difícil. Eu não acredito que ele possa se reerguer, porque eu digo assim que antes do Bolsonaro surgir no cenário nacional, era o Brasil contra o PT, né? Então, todos os partidos de centro, de direita e centro-direita, estavam unidos, o Brasil contra o PT. Depois que o Bolsonaro surgiu, ele dividiu esse espectro da direita, né? Então, hoje nós temos os liberais de um lado e os bolsonaristas do outro, né? Então, esse racha que aconteceu dentro da direita, essa ala bolsonarista, ela repudia o governo, o juiz Sérgio Moro, assim como os petistas. Então, a gente chama dos bolsopetistas, né? Os bolsopetistas são o inimigo número 1 do Sérgio Moro, porque ele vem combater tudo de errado que esses caras fizeram, e, para azar do Moro, não só os bolsonaristas e petistas, mas também toda a velha política, ou seja, o Centrão também não tem interesse nenhum que ele entre em nenhum partido. Então, ele está sendo trucidado de todos os lados possíveis e imagináveis. Ele só tem o apoio que ele tem dos liberais. E o Moro, ele era cotado como uma possível terceira via. Na verdade, durante vários meses ele foi visto aí como a terceira via, né? Só que hoje o Sérgio Moro não é mais candidato à presidência, saiu do partido Podemos e provavelmente será candidato a deputado federal. Como o senhor enxerga essa movimentação em cima do Sérgio Moro? E se ele tem chances reais de vencer a candidatura à presidência? A presidência não, a deputado federal, desculpa. Então, segundo ele, está tudo em aberto, ele ainda não definiu isso. Então, foi surreal o que nós vimos nessa última semana, a dança das cadeiras, né? Todos os políticos pulando de um partido para o outro. Ele, no último dia, também mudou de partido, então, negando todos os compromissos que ele já tinha feito. Ou seja, é um teatro mesmo, um circo que está acontecendo dentro da política nacional. E eu acho que tudo pode acontecer também, porque em termos de eleições, você viu que o Bolsonaro foi eleito lá porque ele tomou uma facada. Ninguém esperava. Aí ele não participou dos debates e facilitou a vida dele. Então, tudo pode acontecer. Acho difícil Sérgio Moro voltar a ser candidato, mas não é impossível. Em eleição nada é impossível. Vereador, nós vamos para um breve intervalo agora, mas nós já voltamos. E você continue nos acompanhando. Vereador, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a questão do João Amoedo, que foi candidato a presidente na eleição passada, e era um candidato novo que surpreendeu, né? Então, ninguém o conhecia, era pouco conhecido no Brasil, e teve bons resultados, se a gente levar em consideração isso. Mas hoje o Amoedo não é candidato do Partido Novo. Por que se deu essa situação? Foi a escolha do João Amoedo não ter saído candidato pelo partido nesse ano? Isso. Como o novo é muito novo, né? Então existem as dores do crescimento. Na medida que o partido vai se fortalecendo e entrando mais pessoas dentro do partido, novas ideias vão surgindo, novas posições. E o Amoedo, como foi fundador e até então ele era a pessoa única que ditava as regras dentro do partido, apesar do estatuto ser a regra maior,
Mas existe o dia a dia, né, que é complicado, o relacionamento dentro do partido, e chega uma hora que existiam divergências dentro do partido, então não era só a ala do Amoedo que gostaria de ser protagonista dentro do partido, existiam outras visões, né? Nesse sentido, foi colocado o nome dele novamente para ser candidato nessa eleição, mas existia uma ala que queria outros nomes também, como opção. E aí ele resolveu se retirar porque ele queria unanimidade dentro do partido e essa unanimidade não existia. Ao ele se retirar, o Partido Novo foi então no atual pré-candidato, que é o Luiz Felipe Dávila. E o Novo, ele tem, então, hoje, um pré-candidato a presidente da República, e ele tem também um candidato a governo do estado de São Paulo. E, inclusive, o Novo tem um governador eleito, né, que é o governador de Minas Gerais. Como o senhor vê essa corrida eleitoral aqui no estado de São Paulo, com o Vinícius Poit aí na corrida eleitoral para governador do estado? A gente tem nomes bem fortes aí nessa corrida, o Haddad e o Tarcísio, que vai ser apoiado pelo Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse cenário aí dentro do nosso estado? Bom, normalmente quem tem o apoio da máquina, ou seja, dos partidos, dos prefeitos, é sempre o favorito. No caso, Rodrigo Garcia, né? Que ele vai ter todo o apoio aí da máquina que apoiava o Dória, né? Mas, como eu digo, eleição é sempre uma caixinha de surpresa e nós sempre seremos otimistas e acreditamos na vitória. O Vinícius Poit é um deputado federal, tem um potencial incrível, é um cara que é workaholic, assim, que trabalha muito, ele está rodando o estado inteiro, as ideias, os projetos dele são incríveis. Então, quem conhece não tem como se apaixonar, seja por ele ou pelas ideias do Partido Novo. Então, o desafio nosso é sempre conhecer mais pessoas, levar as nossas ideias a mais pessoas, porque quem conhece acaba embarcando no projeto do Novo. Então, nós somos uma corrida contra o tempo aí. Nesse sentido, a gente é otimista. A gente espera que hoje, com os 4% que o Poit tem, vai acontecer a mesma coisa que o Zema em Minas, quando ele começou, também tinha os 4%. E o estado de São Paulo, ele é um estado com uma cultura PSDBista, mas recentemente nós temos visto muitas situações que complicaram muito ali dentro do PSDB, na verdade situações que vinham acontecendo desde 2018. Com essa saída aí do João Dória, de sai presidente, não sai presidente, o senhor sente que houve uma enfraquecida aí do PSDB ou você acredita, assim, da mesma forma que você já citou aqui, o PSDB tem a máquina pública, o PSDB ainda continua forte com Rodrigo Garcia, apesar das situações? Ele ainda mas é um cenário em mudança, sim, né? Nós podemos ver que aqui em Campinas mesmo, a gente tinha 4 vereadores do PSDB e hoje só tem 1, né? Na última eleição municipal já aconteceu isso. Então, realmente é um cenário de mudança e o PSDB hoje se encontra numa descendente. E isso pode surpreender também nas eleições de governador. Nas eleições estaduais aqui no estado de São Paulo, como a gente tem esses nomes que são bem fortes, e até mesmo um nome que é inesperado, que é o do Tarcísio, apoiado pelo Bolsonaro, o senhor acredita que essa corrida ela vai ser bem diferente? No momento é uma corrida bem clássica do estado de São Paulo, PSDB versus PT, mas o senhor acredita aí que pode ter chance de ter uma grande mudança, de realmente a gente ter personagens totalmente diferentes, como o próprio Vinícius Poit, indo para o segundo turno, ou até mesmo citando a eleição para a prefeitura do passado, ano retrasado em São Paulo, onde a gente teve o Boulos indo para o segundo turno, que era totalmente inesperado? A tendência é ter a dobradinha novamente, né, do PT e PSDB, mas nós sempre acreditamos que o Partido Novo pode ser protagonista aí. O povo está cansado dos mesmos, né? A gente está vendo aí a dança das cadeiras como está acontecendo. Se a gente conseguir atingir na forma de comunicação um eleitorado que seja suficiente, nós podemos sim, participando dos debates, mostrar que o Novo veio para mudar realmente e a gente acredita que possa acontecer essa mudança. É difícil, mas não é impossível, assim como nós tivemos um exemplo lá de Minas Gerais, um governador, nós sabemos que o Novo não faz coligações, né? Ele não teve aliança partidária nenhuma
e uma pessoa totalmente desconhecida conseguiu ser eleito governador e agora com uma aprovação de mais de 70% da população do estado. Então a gente acredita em milagre sim, é difícil, mas não é impossível. Rapidinho aqui. Mas, vereador, o senhor citou dobradinhas, né? Isso me faz lembrar uma dobradinha inesperada que a gente tem esse ano, que é Lula e Alckmin. Nessa semana, o Alckmin oficializou, junto com o PSB, a sua vice-candidatura à chapa do Lula. O que o senhor acha aí dessa ligação entre Lula e Alckmin? Na opinião do senhor, é uma tentativa do Lula de ganhar a eleição a todo custo, se aliando com o inimigo antigo? Com certeza, né? E o povo vendo tudo isso, a mensagem que passa é que essas pessoas, esses políticos, eles não têm ideologia nenhuma. Eles mudam de partido, mudam de parceiro conforme troca de roupa. Ou seja, não existe um projeto de país, um projeto de Estado, um projeto de nação, não existe um projeto político, né? Na verdade, são alianças por poder, pura e simplesmente. Aí o povo brasileiro está cansado disso. Ele não sabe como sair disso. E é por isso que o Partido Novo vem com ideias novas e com um exemplo novo para mostrar que dá para ser diferente. Voltando à ideia do Alckmin com o Lula, é realmente lamentável e vem colocar novamente o PSDB naquela descendente que a gente já tinha falado. A gente tem aí, como a gente tem o Alckmin, que é um ex-PSDB, foi governador do estado de São Paulo pelo PSDB, e ali, em algumas intrigas com o João Dória, acabou saindo do PSDB e atualmente está no PSB, e se aliando, inclusive, com alguém totalmente do lado oposto ao dele. A gente tem também, ao mesmo tempo, o João Dória sendo visto atualmente como a principal terceira via. Principalmente depois da semana que a gente teve, onde houve aquela dança das cadeiras, e aí o PSDB ficou numa situação entre o Eduardo Leite e o João Dória, e a gente descobriu que, na verdade, tudo aquilo ali era um joguinho do João Dória para cima do Eduardo Leite. Na visão do senhor, como a população vê essa situação do João Dória como terceira via? O João Dória estava ali competindo com o Moro ali nas pesquisas, entre 1% e 2%, ficando até mesmo atrás do André Janones, que também é um personagem desconhecido até o momento, que tem surpreendido nas pesquisas quando ficou acima do João Dória. Como o senhor acha que a população está vendo a situação e o João Dória sendo colocado como a principal terceira via? Eu pessoalmente não acredito que o João Dória será esse nome. Nós temos aí a Simone Tebet, que ainda não emplacou, mas que pode ser ainda um protagonista. A gente vê um Ciro ainda meio forte ali. E a gente sabe que na hora do desespero, ali mais adiante, essas alianças ocorrem sem pudor nenhum, né? Mas eu acredito que, diante das pesquisas, não acredito que o Dória vá ser esse nome, não. Eu acredito em qualquer outro nome, menos o dele. E a possibilidade de, por exemplo, Simone Tebet vir à chapa de Dória, compor ali como vice-candidata a presidente do Brasil, o senhor não acha que essa possibilidade seja mais real do que a desistência da candidatura do Dória? Eu continuo achando que ele não decola. A rejeição dele é muito grande. E aposto também ainda na crescida do Luiz Felipe Dávila dentro do Novo, não como sendo o nome da terceira via, mas da mesma forma que o João Amoedo não era conhecido também e terminou com 2,5%, com mais de 2 milhões de votos, ele também seja um nome que vai ficar em evidência, mas tudo pode acontecer ainda, mas eu realmente acho que o Dória não será o nome. Vereador, já há alguns anos de eleições no Brasil, tanto as eleições municipais quanto as federais, a gente tem tido uma decadência na quantidade de votantes no dia das eleições. Inclusive, a eleição passada, que foi a eleição municipal, foi o recorde histórico no Brasil
dessas abstenções do voto. O senhor acha que esse ano nós teremos uma mesma característica, ou se aparecer um nome realmente diferente, há essa chance da população ir votar, independente de a polarização continuar mais forte ainda, que é o Bolsonaro e o Lula, mas se aparecer um nome realmente atrativo aí para a população, ela vá até as urnas. Porque muitas vezes a gente vê que o problema nem está sendo tanto a questão da polarização, mas também tem o problema de que a população está tão cansada que ela não quer ir às urnas. Realmente, é a pergunta de 10 milhões de dólares. Eu acho que a população está desanimada, eu acho que vai continuar com índice muito baixo de votação. O que esses dois fizeram, né, o que essa polarização fez com a política, o combate à corrupção que foi jogado no lixo, então assim, desanimou todo mundo, né? Todo mundo está desanimado e não vê outra saída. Quando você vê que você tem o Lula lá com mais de 30%, o Bolsonaro com quase 30%, você realmente não acredita, né? Diante de tantas evidências, diante de tantos crimes, tantas condenações, tanta coisa errada, que já foi provado e comprovado dos dois lados, e ainda esse povo votando nesses dois personagens. A maioria que é um pouco mais lúcida, né, mais estudada e mais descrente, ela desanima e ela não vai votar mesmo, né? Mas espero que surja esse nome, que incendeie um fogo aí na corrida eleitoral, mas tem que acontecer alguma coisa nova. Nesse cenário atual, o mar está parado, né? O vento está sem vento. Alguma coisa nova vai precisar acontecer para dar essa reviravolta. Vereador, voltamos aqui para o nosso último bloco dessa noite. Eu vou ler alguns comentários aqui que deixaram para o senhor. Temos pessoas aqui desejando uma boa noite, cumprimentando o senhor. O Digão disse: boa noite para você, Rebeca, e para o único vereador que faz live semanal sobre o mandato e que publica mensalmente a economia do gabinete. A Filomena disse: novo é o melhor partido que temos. Professor Carlos: chega de tanta corrupção, precisamos de novos nomes na política. Mais alguns boa noite, da Marilza, da Ana Cláudia, da Malu, da Rafaela, do Carlos Leonardo, da Juna, Cris Oliveira, Simone. E tem algumas perguntas também. Por exemplo, o Marco Antônio escreveu aqui para o senhor: boa noite, Rebeca. Por favor, pergunte ao vereador por que a licitação do transporte público está travada desde 2016. Justamente isso. Desde 2016 que o Ministério Público questionou uma série de coisas, Tribunal de Contas, e ficou emperrado ali como é que chama? Nos bastidores, né? Então, para desenrolar tudo isso, toda a questão jurídica é uma coisa bem complicada, e aí a Secretaria de Transporte teve que contratar a FIP para fazer todo um edital, né? Então, a administração pública no Brasil é algo muito complicado, né? Totalmente o oposto da iniciativa privada, onde as coisas acontecem no estalar de dedos. Muitas vezes as coisas não andam por causa da burocracia e do judicialismo que existe. Então, infelizmente, a gente ficou à mercê das questões judiciais aí. Nós temos mais uma pergunta aqui do Gabriel, essa aqui foi mandada por WhatsApp, e ele perguntou: a população de Campinas gostaria de saber por que foi provado por votação na Câmara de Campinas e sancionado o aumento de 9% no salário do prefeito, tendo em vista que perante o artigo 73 da Lei Orgânica, isso seria uma irregularidade. A remuneração do prefeito e do vice-prefeito será fixada mediante decreto legislativo. Não cabe uma representação ao MP para barrar essa possível irregularidade? Qual a opinião do senhor? Não existiu nenhuma irregularidade. O que acontece é que o motivo político da aprovação foi que os demais servidores, como auditores, fiscais, médicos, o salário deles está atrelado ao salário do prefeito, bem como os secretários, né? Então, o governo mandou esse projeto para a Câmara no sentido de, olha, se não aumentar esse salário do prefeito e, consequentemente, outras centenas de cargos dentro da administração não vão poder aumentar, ou seja, acompanhar a inflação que seja, vai acontecer problema, principalmente na rede pública, onde médicos não conseguem dar mais plantão, porque não vão receber, já atingiram o teto.
ou mesmo os auditores que estavam colocando os cargos à disposição, porque na Câmara, o ano passado tentou se aprovar e foi rejeitado esse aumento, né? Então existiu muita pressão, né? Aí a gente chama do tal do corporativismo, né? Todos os projetos onde se tem corporações que fazem esse lobby, vai passar esses aumentos, seja médico, seja auditor, seja servidor público, e o único que não tem um lobby, que não tem essa corporação, é o pagador de imposto. Infelizmente, é o cidadão que sempre vai pagar a conta. Vereador, essa questão dos aumentos de salários dentro da Câmara e da Prefeitura foi uma questão bastante polêmica no início desse ano aqui em Campinas, porque o ano começou com essas atitudes ali da Câmara Municipal. A gente sabe que todo ano tem esses ajustes, né, nos municípios, vem aumento, alguns aumentos vêm do governo federal, outros do governo estadual, então tem sempre esses ajustes todos os anos, e não é sempre só para a área da vida pública, né? Por exemplo, não é só para a prefeitura ou só para quem trabalha dentro da Câmara, mas também está para vir, por exemplo, um aumento dos professores. Então a gente sempre tem todos os anos, no início do ano, esses ajustes em diversas áreas de profissionalismo. Mas a gente teve assim uma revolta por conta principalmente do momento que nós vivemos, que é um momento pandêmico, e de que a população acredita que esse dinheiro que foi para esses reajustes deveria ir para outras áreas, educação, saúde, dentro do município de Campinas. Como o senhor lidou com essa situação ali dentro da Câmara? Como o senhor votou nesses reajustes ali? O ano passado teve um aumento que chegou até de 40% para assessores da Câmara, assim como Vale Alimentação, e esse ano foi para os servidores da Prefeitura, né? Os aumentos foram diferentes, as alíquotas diferentes, mas eu votei contra em todos eles, né? Todos esses projetos, seja do ano passado ou desse ano, vieram compartimentados em diferentes projetos, né? Um que dava aumento por reajuste para o Vale Alimentação, outro que era para o servidor de carreira, outro que era para assessor de gabinete, outro que era para o prefeito, e não sei o quê. Então foram divididos esses vários projetos. Eu votei todos eles de forma contrária, e sou um dos maiores defensores da população que está pagando essa conta e não tem muito menos emprego, né? Além de não ter nenhum reajuste, que tanto falado na defesa do servidor, né? Não temos reajuste, precisamos recuperar a inflação, o poder de compra, tal, mas o cidadão não tem isso e muito menos emprego, né? A maioria, nós temos mais de 40 milhões de desempregados passando fome, e é o cidadão que paga essa conta. Então, podem contar comigo sempre para votar contra esse tipo de aumento. E, vereador, como você vê a questão de esses reajustes terem chegado justamente agora no período que nós estamos vivendo, onde nós temos que fazer essa recuperação da economia, porque a gente está com uma economia quebrada, muito por conta da pandemia também. Como o senhor vê um reajuste de 40% num ano de pandemia? É um absurdo. Foi justificado lá pela casa que antes havia 7 cargos, depois o Ministério Público veio e cortou para 5 por cada gabinete de vereador, e aí eles tentaram compensar no valor do salário, ou seja, a despesa do gabinete é fixa, antes você pagava 7, ou seja, pagava menos por cabeça, e tirou 2 cabeças, então você vai pagar mais por cabeça e a verba de gabinete continua a mesma, né? Mas essa lógica não tem nada a ver, é uma lógica absurda, e você disse que é em relação à pandemia. A pandemia piorou o problema. O problema do Brasil vem desde o Brasil colônia, né? É corrupção, é corporativismo, é clientelismo. Então, todo esse sistema nosso está totalmente estatizante, né? Então, uma das principais bandeiras que a gente defende dentro do Novo é o livre mercado e o enxugamento da máquina pública. Só isso vai fazer com que a economia volte a se recuperar, gerar emprego, porque é assim que é em todo país de primeiro mundo, né? O mercado é livre, o Estado interfere menos na iniciativa privada, na vida do cidadão, menos carga tributária. Então é uma conta matemática, né? Mas enquanto a gente tiver um Estado engessado como o nosso, com tanta burocracia, com tanta corrupção, a economia fatalmente sempre vai sofrer. E aí com uma pandemia nem se fala, né? Vereador, o Brasil já há vários anos tem uma quantidade absurda de desempregados.
Inclusive, a situação do aumento do desemprego foi uma das situações que levou o impeachment da presidente Dilma, né? A população estava bem revoltada com isso. E hoje nós temos uma situação muito semelhante à que nós tínhamos em 2014, por exemplo. É como se nós tivéssemos, em algumas características, até voltado para 2014. Como o município de Campinas tem lidado com a questão do desemprego? Existem projetos tramitando na Câmara para gerar mais empregos para a população campineira? Sim, a administração, o governo Dário, eu não conhecia o prefeito, vim conhecer ele no primeiro início de mandato. Estou muito satisfeito com o posicionamento dele. Ele tem trabalhado muito para passar inúmeros projetos, teve o plano de recuperação econômica, o PAES aí, a gente contribuiu muito para tudo isso. O governo está se esforçando para fazer o máximo, mas o município, Campinas, qualquer município no Brasil, é muito limitado o que ele pode fazer em termos de gerar emprego, porque o 95% dos nossos problemas, os 95% dos municípios, vêm de Brasília, devido ao nós não termos um pacto federativo, onde você imagina que 10% dos impostos que a gente paga, 90% vai para Brasília, né? Então não sobra nada para a gente. Aí vem uma emendinha parlamentar de um deputado ou outro como uma esmola, né? E aí a gente tem que se virar com uma carga tributária altíssima de IPTU, de ISS, para compensar esse dinheiro que vai embora e não volta. Então a gente precisa de um pacto federativo realmente para que fique mais recursos no município e precisamos de todas as reformas que esse Congresso não fez, administrativa, trabalhista, tributária e política. Perfeito. E de que forma o senhor vê que a população no geral, a classe política junto com a população, pode estar trabalhando em prol disso, né? De se haver um pacto federativo para que a distribuição dos impostos seja mais justa? Bom, a maior arma que nós temos é o voto, né? Por isso a importância desse ano da gente colocar pessoas que estejam alinhadas com o interesse do cidadão. O interesse do cidadão é diminuir os privilégios dos políticos, né? Porque o que acontece lá em Brasília é a mesma coisa que acontecia no feudalismo, onde você tem a realeza ali, né? O judiciário ganhando horrores, os políticos de Brasília cheios de privilégios. Então nós precisamos de deputados e políticos que visem os interesses do povo. Então é importante o cidadão, antes de votar, pesquisar a vida do cidadão que ele vai votar e não acreditar só em discurso, né? É assim que a gente começa a mudar o Brasil. A hora que a gente começar a colocar gente séria, comprometida, onde você conhece o passado dessa pessoa e vê o que ela realizou, e depois que ela entrar você fiscalizar e cobrar, é assim que a gente vai mudar o país. Vereador, nós já estamos encerrando o nosso bloco aqui dessa noite, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, para a população campineira. Rebeca, eu agradeço muito o espaço, todo mundo que participou aí, que mandou mensagem, muito obrigado. O pessoal que acompanha a gente nas redes sociais. É importantíssimo que o cidadão acompanhe não só o Paulo Gaspar, mas todos os vereadores da cidade, acompanhe o trabalho dos secretários, do prefeito e participem ativamente, cobrando, dando ideias. A gente recebe mensagens diárias de problemas que acontecem na cidade toda. É isso. A gente precisa se comunicar. E quanto mais pessoas participarem, cobrarem e trazerem as suas observações, a gente vai aperfeiçoando, seja tanto o mandato dos vereadores, seja tanto o prefeito, porque uma coisa está ligada com a outra, a gente leva as demandas para o prefeito também e vice-versa. Então é assim, o cidadão, os vereadores e o prefeitura, vamos poder, de uma forma comum, melhorar a nossa cidade. Perfeito, vereador. Agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui no Comentando Política. Foi um prazer falar sobre o Partido Novo, falar sobre liberalismo, falar sobre as eleições de 2022. Tenho certeza que foi uma conversa muito proveitosa aqui para quem nos acompanhou. E agradeço também a você que acompanhou aqui o Comentando Política e que tem nos acompanhado todas as quartas-feiras. Mais uma vez, vereador, muito obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou. Tenha uma boa noite.